Eu li uma matéria hoje muito forte no Haaretz, que é o jornal israelense, é um jornal mais progressista, né? Falando do assassinato daqueles 15 paramédicos do Crescente Vermelho, que Israel não só assassinou a sangue frio, com tiro no tórax, na cabeça, tiro de perto, não foi de longe, enterrou todos eles, enterrou os carros deles para tentar apagar o assassinato, para tentar apagar o crime, não conseguiu. Eu li uma matéria que fala disso, mas vem falando assim, que a fumaça dessa situação de vez em quando se dissipa e abre uma janela para a gente israelenses, ele está falando, para a gente ver o que realmente está acontecendo. E o que está, aí ele vem narrando. Ele narra aquela história daquele pai que estava com uma bandeira branca, de mão dada com o filho, e foi assassinado por um atirador de elite israelense, do lado do filho. Aí ele fala, outra janela que se abriu foi quando... E aí vem narrando os casos mais escabrosos que a gente viu desse genocídio até hoje, nos últimos 2 anos. E aí ele termina com o caso desses paramédicos do Crescente Vermelho, o absurdo, né, que foi esse assassinato. Eles estavam em ambulâncias marcadas, colete, todo mundo viu quem eles eram, o que eles estavam fazendo. E ele termina, se você me permite, com uma frase que eu achei que assim é perfeita. Ele termina o artigo dizendo o seguinte, e eu vou traduzir aqui de improviso. O preço disso tudo, né, que a sociedade israelense está topando ou permitindo, né, ou por mal ou bem autorizando, vai ser muito mais alto do que se pensa. E a imagem que a sociedade israelense verá refletida no espelho, o preço será muito mais alto, será a imagem que a sociedade israelense verá refletida no espelho quando essa fumaça toda se dissipar de uma vez. Então, ele joga de volta para a sociedade israelense a responsabilidade por esse genocídio, por estar permitindo esse genocídio, como a gente faria com a sociedade alemã pelo Holocausto, né? É a mesma coisa. Agora, é a responsabilidade primordial deles? É responsabilidade de que queremos continuar sendo chamados de humanos, é responsabilidade de todos nós também, do mundo inteiro, né? Hoje, ainda bem, o governo espanhol cancelou uma compra de 7 bilhões e 500 milhões de euros de munição que eles iam comprar de uma empresa israelense. A esquerda lá gritou, ameaçou sair da coalizão do governo, e aí eles foram lá e cancelaram essa compra. Mas isso tem que ser feito em todo lugar para tudo, né, Calejão? Não dá. Eu não sei como a gente está indo dormir todo dia, sabe? Um tema extremamente difícil. Toda vez que eu falo isso, eu tenho que me controlar para não chorar, porque é algo assim, é muito doloroso e, sobretudo, Elô, eu sei que é um olhar bastante individualista da minha parte, mas faz 2 anos que a gente vem fazendo contagem de corpos, todos os dias. Você entra no estúdio e hoje morreram tanto e tal. E, sobretudo, eu lidei com isso durante a gravidez da minha mulher. Você sabe, meu filho nasceu recentemente. E toda vez que eu chegava em casa... minha vontade de chorar falando isso. Eu tinha que lidar com isso e pensando quantas crianças não tinham sido assassinadas, quantas mulheres grávidas não tinham sido mortas naquele dia, quantas mulheres não estariam soterradas sob escombros, lutando pela própria vida, quantas crianças não estariam sendo amputadas sem Anestesia. anestesias. E é muito difícil, é muito doloroso ter que lidar com isso reiteradamente, sem poder fazer nada, ter que
noticiando isso com um certo nível de profissionalismo, buscando não se emocionar para não chorar no ar, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Aqui muito menos, porque aqui é meu canal, é nosso canal, então... Olha, Carlinhos, eu vou te falar honestamente, eu já abri mão disso há muito tempo. É. Quando eu entro no ar para falar disso e eu me emociono, eu não quero nem saber. Eu me emociono Sim. mesmo. Eu não sei o que fazer, o que mais fazer, né? A gente fica aqui tentando botar uma pedrinha minúscula numa construção que seja capaz de impedir esse genocídio, seja capaz de libertar a Palestina do rio ao mar de uma vez por todas, né? E a gente se sente uma titica, porque a gente não consegue nada, cara. A gente não consegue mudar uma vírgula nessa história. No nosso tempo histórico, a gente está vendo um genocídio, cara. Isso é insuportável, sabe? Eu não sei mais o que fazer, eu tenho vontade de sair gritando pelo meio da rua, sabe? Eu não sei mais o que fazer. E eu acho que esse assunto está ficando esquecido, fala-se pouco, sabe? Tinha que se falar muito mais, tinha que ser todo dia, tinha que falar disso. E está sendo varrido para debaixo do tapete. É. Elô, quero te agradecer demais, querida. Antes, só quero fazer um registro aqui contigo. Enquanto eu estava falando contigo, me chegou informações seríssimas de bastidor. Tá? Eu ainda preciso Apurar melhor. apurar isso melhor, mas eu quero deixar registrado que aparentemente a condição clínica do Bolsonaro se deteriorou muito, muito. E que o intestino dele está parado e que os médicos estão de braços cruzados nesse momento. Não tem muito o que fazer e ele vai fazer uma tomografia daqui a 15 minutos. Ou pelo Agora, menos ele assinou a intimação, o Bolsonaro. pelo menos ele assinou Eu não a vou fazer eu não vou fazer a hipócrita. Eu não vou Sim. fazer a boa samaritana. Eu não sou uma pessoa tão boa assim, gostaria de ser. Eu não vou sofrer se ele partir. Não Não, vou concordo, sofrer. concordo. Desculpa. Não consigo ter empatia de fato com o Bolsonaro 800 mil mortes ele é, leva nas costas, e sabe? debochando, Elô, E debochando, né? debochando. A gente não pode se esquecer disso. Eu não sou É, copeiro, fazendo de conta que estava ficando sem ar. Que ser humano é esse? Sabe? Posso ter todas as divergências políticas com muita gente, mas você tem que ter um pingo de humanidade, né? Um pingo. Não tem. Então vamos ver o exato, que vai acontecer, né? Mas eu acho bom que pelo menos ele assinou a intimação. exato. E pode ter uma mudança drástica aí. Aí isso não tem como negar, né? Que uma possível morte dele vai implicar uma avalanche, como é que essas coisas vão se reorganizar, enfim, aí as pedras. Eu acho, Calejão, a primeira coisa que vai acontecer é uma luta fratricida entre a extrema-direita. Vou comprar pipoca. Vou comprar pipoca. Quero que eles